Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema a demonstração final. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o conteúdo que é produzido aqui no canal, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema a demonstração final. O interessante de nós olharmos para a vida de Cristo é que esse espírito de submissão, esse espírito de ser contrário a este mundo, ele foi apresentado em toda a sua vida, mas principalmente no momento que ele escolhe, ele decide morrer na cruz. Porque pense, Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de tudo que existe, se faz como homem e vem a esta terra e morre por mim e por você que somos pecadores. E ele sempre advertiu os discípulos, falando, gente, vai acontecer isso, é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que isso aconteça, é necessário que aconteça aquilo lá. Tanto que quando nós lemos para o capítulo 9 de Lucas, nós vamos ver Cristo falando claramente sobre isso, ali no verso 44 e 45, e logo no verso 46 ao 48, os discípulos estão discutindo quem é o maior entre eles. Ou seja, eles realmente não estavam entendendo aquilo que Cristo estava explicando. Eles estavam ali discutindo, mas é esse, é aquele, e Cristo estava tentando explicar para eles que as coisas lógicas deste mundo, que a forma que nós definimos quem é maior e quem é menor, não se aplica para o reino dos céus, não se aplica a o que é o mundo perfeito, porque no mundo perfeito, aquele que é servo é maior do que aquele que é servido, e é isso que Jesus queria apresentar, essa oposição entre o que o mundo prega e aquilo que é o reino de Cristo, o reino de Deus. E Jesus, ele estava sempre convidando os discípulos a fazer esse mesmo conceito, a abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus desejos, ser servo, mas ser servo de Deus em primeiro plano e, consequentemente, você vai servir a outras pessoas da mesma forma que Cristo fez. Porque pensa, mais uma vez, Cristo, Rei do Universo, lavou os pés dos discípulos, ele se humilhou e desta forma ele foi apresentando que era necessário um espírito de submissão, de renúncia às nossas vontades, de renúncia aos nossos egos, de renúncia àquilo que nós queremos. Tanto que Cristo até destaca na discussão dos discípulos as crianças, porque as crianças elas não se importam muito com isso, com aquilo, e eles falam assim, cuida dessas crianças que são as menores. Na sociedade ali da época de Cristo, as crianças eram uma das menos importantes, junto com as viúvas ali. As crianças estavam assim praticamente esquecidas. Jesus falava assim, cuida delas, sejam como elas, tenham esse espírito que elas têm de curiosidade, de estar perto do Pai e de obedecer e de serem servos, e cuidem dela, porque cuidando delas, vocês estão cuidando de mim, vocês estão demonstrando. E Cristo estava apresentando e os discípulos ainda não estavam compreendendo. Mesmo após 3 anos e meio de ministérios, eles não entenderam essas coisas. Tanto que quando Cristo sobe, ele vai para o céu, seu Espírito derramado aqui nessa terra. E aí os discípulos começam a compreender aquilo que Cristo tinha explicado, aquilo que Cristo havia falado. Só que Cristo apresenta uma missão para a sua igreja. Qual é a missão? De sair, deixar o nosso ego e falar, Cristo, apareça você. Nós não alcançaremos ninguém se nós não agirmos como Cristo. Ninguém vai ser transformado pelo Evangelho se nós não deixarmos a nossa vontade, o nosso ego, os nossos desejos de lado e colocarmos Cristo para ser apresentado. Nós temos o ministério do holofote. Não sei se você já ouviu falar nisso. O ministério do holofote é o ministério cristão, porque ninguém fica olhando para o holofote e fala, olha que marca bonita, olha que cor bonita tem esse holofote. Não, todo mundo olha para onde o holofote está apontando. Esse é o nosso ministério, nós devemos apontar para Cristo. Nós como cristão temos esta obrigação de apontarmos para Cristo, levarmos pessoas a Cristo, e isso só será possível se nós fazermos exatamente igual Ele. E é muito lindo que Paulo escreve ali em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, a minha tradução aqui é a Nova Versão Internacional. Olhe, leia o que Paulo escreve, ele fala assim,
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, a partir do momento que nós abrimos mão da nossa vontade, a partir do momento que nós desistimos daquilo que eu quero e eu começo a me submeter ao que Deus apresenta, à vontade de Cristo, eu começo a me esvaziar e Cristo começa a me preencher. E quando nós olhamos para o conceito de liberdade, tanto religiosa quanto qualquer outro tipo de liberdade, mas aqui vamos focar um pouco mais na religiosa, esta é a grande resposta. Se durante a história da humanidade, todos os atos de tirania, na verdade aquelas pessoas tivessem se submetido a Deus, deixado Cristo a ser apresentado, esses atos não teriam ocorrido. E no futuro, esses atos não ocorrerão se as pessoas fizerem isso. Porém, nós sabemos, biblicamente, profeticamente, que as pessoas não abrem mão das suas vontades. Nós, muitas vezes, não queremos abrir mão das nossas vontades. Só que Cristo faz um apelo para mim e para você de abra seu coração, abra seu peito, se esvazie da mesma forma que ele se esvaziou. Faça igual Paulo fala igual, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que a nossa atitude possa ser a mesma de Cristo Jesus, que sendo rei se fez servo. E nós, que não somos nada, nós podemos ser alguém no reino de Deus. A partir do momento que nós somos servos de Cristo e consequentemente servos dos outros, respeitando a liberdade deles, respeitando a nossa liberdade, que é dada por Cristo Jesus a cada criatura que Ele amou e se entregou numa cruz do Calvário. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na Sua Santa Presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Sua Palavra e de entendermos um pouco mais sobre Ti, meu Pai. Estamos entendendo que essas ações são necessárias de entrega, meu Pai. Que o nosso ministério seja o ministério do holofote. Pai, trabalhe no nosso ser, trabalhe no nosso coração, para que possamos ser cada vez menores aqui. Que as nossas vontades sejam eliminadas e que somente a Tua vontade seja exercida em nossa vida, meu Pai. Sabemos que isso não é fácil. Sabemos que abrir mão dos nossos desejos é muito complicado, mas cremos no Teu poder e cremos que nós temos como alvo e meta o Senhor, mesmo sabendo que até o Senhor voltar não seremos perfeitos. Nós tentaremos o nosso melhor para alcançar a perfeição dentro do possível. Mas quando o Senhor voltar em poder e grande glória, aí sim, estaremos todos perfeitos, sem mácula, sem nenhuma marca de pecado. Mas para que possamos estar nesse glorioso dia, dentre os salvos, precisamos começar hoje sendo servo de Ti e cuidando de outro, sendo servos de outro e tirando as nossas vontades para que o Senhor possa aparecer. Fique conosco, meu Pai, transforme o nosso coração de carne, transforme esse nosso coração em carne, esse nosso coração de pedra, meu Pai, e também nos unja com Teu Santo Espírito para que possamos estar mais próximos de Ti. Perdoe os nossos pecados da mesma forma que perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais.